Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje será sobre adição de números inteiros. Então, vocês vão aprender a operar com esses números, tá ok? Então, vamos lá para a primeira situação. Ana verificou que o saldo da sua conta bancária era 200 negativos. Logo a seguir, fez uma retirada de R$ 400. Qual era o saldo da conta de Ana após essa retirada? Bom, então, inicialmente nós temos aqui os dados do problema. Então, o saldo inicial dela era menos 200, ou seja, ela estava devendo R$ 200. A seguir, ela fez uma retirada. Então, se ela retirou dinheiro, ela continua devendo. Por isso, o saldo fica menos 400, ok? Então, é o seguinte, como que nós podemos tá colocando esses valores aqui em forma de uma expressão para poder resolver? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 200 entre parênteses, mais menos 400 entre parênteses. Por quê? Porque aqui eu estou falando de uma adição de dívidas, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar do parênteses. Então, como aqui eu tenho um sinal de adição, eu retiro esses valores do parênteses com o sinal que eles estão no parênteses. Eu não modifico nada, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 200, menos 400. Então, se a Ana está devendo 200 e se a Ana está devendo 400, qual vai ser o saldo dela? Vai ser um saldo devedor de R$ 600. Vai ser, então, menos 600, né? Então, é o seguinte, quando eu tenho aqui, ó, sinais iguais, ó, menos, menos, o que eu vou fazer? Eu vou somar os valores, os módulos, e vou repetir o sinal negativo. Por que que vai ficar negativo? Porque ela continua devendo, né? Então, a Ana ficou com saldo negativo de R$ 600 na conta dela, ok? Então, vamos para a próxima situação. O saldo da conta bancária de Ronaldo era R$ 300. A seguir, fez uma retirada de 200 dessa conta. Com quantos reais ficou o saldo de sua conta? Então, vamos colocar primeiramente os valores, os dados do problema, né? Então, ele tem um saldo inicial de R$ 300, ou seja, é um saldo positivo, e ele fez uma retirada. Então, como ele fez uma retirada, eu vou ter saldo negativo. Então, saldo de menos 200, ok? Então, vamos colocar esses dados em forma de expressão. Então, vai ficar assim, ó, mais 300 mais menos 200. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esses valores do parênteses, né? Como se trata de uma adição de números inteiros, eu tiro do parênteses com o sinal que eles estão dentro do parênteses, ou seja, eu não vou modificar nada, tá? Então, vai ficar assim, ó, mais 300 menos 200. Então, se ele tinha 300 e retirou 200, como que ficou o saldo dele? Ficou um saldo positivo de R$ 100, ou seja, sobrou dinheiro na conta dele, né? Ele não retirou tudo. Então, quando eu tenho sinais diferentes, ó, mais, menos, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair e vou repetir o sinal do maior módulo. O maior módulo, aqui no caso, é o 300. Então, eu vou repetir o sinal do 300, que é positivo. Então, eu subtraio 300 menos 200, que dá 100, e vou repetir o sinal do maior módulo, que é positivo. Por que que ficou positivo? Porque ele retirou menos do que ele tinha na conta, ok? Portanto, o Ronaldo ficou com R$ 100 de saldo positivo final na sua conta. Então, vamos lá para o próximo exemplo. O saldo bancário da conta de Liana em 4 de maio era de 350 negativos.
No dia seguinte, ela fez um depósito de R$ 600 na sua conta bancária. Qual foi o saldo que ficou na conta de Liana após esse depósito? Então, vamos passar os valores do problema, né, dessa forma. Então, vamos lá, o saldo inicial de 350 negativo, né? Ou seja, ela estava devendo 350. Aí, no dia seguinte, ela fez um depósito de R$ 600. Ou seja, ela fez um depósito maior do que o valor que ela tinha, que ela estava devendo, né? Então, com certeza, ela cobriu essa dívida, tá? Então, vamos ver como é que ficou em forma de expressão. Então, ficou assim, ó, menos 350 mais 600. Aí eu coloco entre parênteses. Então, como se trata de uma adição de números inteiros, eu vou tirar do parênteses com o sinal que eles estão dentro do parênteses. Então, vai ficar dessa forma. Vai ficar menos 350 mais 600. Então, novamente, temos a situação, né? Sinais diferentes, ó, aqui eu tenho um sinal negativo, um sinal positivo. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair e vou repetir o sinal do maior módulo. No caso aqui, ó, o maior módulo é 600, então eu vou repetir o sinal positivo. Então, o saldo dela vai ficar positivo de 250, ou seja, ela depositou mais dinheiro, então cobriu a dívida dela e ainda sobrou um dinheiro para Liana, tá? Então, portanto, o saldo que ficou na conta de Liana foi de R$ 250. Vamos lá, próximo exemplo. O saldo bancário de Pedro era de 3.500. No dia seguinte, Pedro fez um depósito de R$ 2.500. Qual o saldo final de Pedro? Então, temos aqui, ó, o saldo inicial de 3.500, um saldo positivo, era um dinheiro que ele tinha na conta dele, e ele ainda fez mais um depósito de 2.500, ou seja, aumentou o dinheiro na conta dele, né? Então, vamos passar aqui para a expressão. Então, vai ficar assim, ó, mais 3.500 mais 2.500. Então, primeira coisa, vou retirar do parênteses com o sinal que ele está dentro do parênteses, não vou modificar nada. Então, vai ficar assim, ó, mais 3.500 mais 2.500. Então, sinais iguais, eu vou somar e vou repetir o sinal, né? Então, eu vou somar esses dois módulos aqui, vou repetir o sinal. Por quê? Porque ele tinha um saldo positivo, e aí ele depositou mais 2.500, ou seja, o valor na conta dele aumentou. Então, o saldo dele ficou ficou 6.000 positivo, ok? Então, portanto, o saldo final de Pedro é de R$ 6.000. Então, só para reforçar a regrinha da adição de números inteiros, quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal, mesmo que ele seja negativo, porque quando é negativo, eu estou falando de dívida, de somar dívidas, né? Por isso permanece negativo. Sinais diferentes, eu vou subtrair e repetir o sinal do maior módulo, ok? Então, essa é a regrinha da adição. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.